Bom dia! Bom dia. Lembram-se do que eu falei sobre a ofensiva na região de Chernigov e que ela poderia acontecer? Bem, agora já são os órgãos oficiais do governo, por assim dizer, que confirmam isso, declarando o seguinte: a Rússia pode iniciar uma invasão na região de Chernigov. E antes de começarmos, por favor, inscreva-se neste canal. E tudo isso vai contribuir muito para o nosso bem-estar comum. Então, o que Andrei Yemchenko está dizendo lá? Esse guerreiro reconhecido, o Exterminador, Demolition Man e outros adjetivos, está dizendo que a Rússia realmente pode estar preparando uma invasão na região de Chernigov. Ou seja, isso não é derrotismo. É realmente triste. Dados de inteligência indicam a ameaça de uma ofensiva da Federação Russa em Chernigov. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia recebeu essas informações e concluiu que o comando russo pode iniciar ou simular a ameaça de uma invasão. Por que o comando russo iria simular isso? Demchenko não falou em ameaça de invasão. Além disso, o comando russo, claro, pode atacar a Ucrânia, mas normalmente quem faz isso são os soldados e oficiais. O corpo de oficiais subalternos. Por isso, sinceramente, não sei nem o que dizer sobre isso, mas tudo bem. A fronteira está sob controle, diz Demchenko. E ele também respondeu à pergunta sobre como diferenciar operações demonstrativas de uma preparação para um avanço real. Citação. O Estado-Maior-Geral também observou que há informações de inteligência de que o inimigo planeja usar esse trecho da fronteira ucraniana na região de Chernigov para tentar uma invasão. Ou então, mesmo sem ter forças suficientes, realizar essas ações demonstrativas para que a Ucrânia desloque forças adicionais para essa direção, deixando de usá-las em áreas mais importantes. Essa é a estratégia. Além disso, ele destacou que não há sinais de ativação das forças inimigas, ou seja, das Forças Armadas da Federação Russa. E não há grupos de infantaria tentando cruzar a fronteira. Little digression. E assim, todos chegaram à conclusão de que tudo isso ainda pode acontecer. É impossível entender com certeza. E o que mais ele diz? O comando ucraniano informa regularmente sobre a situação na linha de frente. 2 ou 3 vezes por dia, às vezes até mais. Porém, os relatórios não citam ameaças para a região de Chernigov. Esse é o problema. O mapa analítico do projeto Deep State mostra a direção do avanço. A ruptura da fronteira que ocorreu em fevereiro de 2022. Dá para ver que a Rússia avançou por 5 rotas em direção a Kiev e Chernigov. 3 rupturas na fronteira da região de Chernigov com Belarus. 2 na fronteira com a região de Bryansk. No verão aparecia eu, sinceramente, não sei por que eles lembram disso. Mas enfim, como dizem, falei e conversei e acabei chorando à força. Eu que pareço ser um típico ucraniano. Ou seja, parece que há uma ameaça, mas isso é, como dizem, como os órgãos reprodutivos de um cogumelo, a manita suave, digamos assim. Todo mundo sabe que eles existem, mas poucos já viram. Se você já viu, escreva nos comentários. Infelizmente, além desse avanço em Chernigov, há bombardeios reais na Ucrânia. E aqui nos dizem que Kiev e a região foram tomadas por incêndios após o ataque da Federação Russa. Vamos ver o que dizem aqui. Tem uma imagem nada animadora. Estão dizendo que Kiev foi tomada por incêndios, como resultado de ataques massivos dos russos. Na noite de 5 de agosto, ou seja, no mesmo dia em que este vídeo está sendo gravado, os russos lançaram um ataque massivo contra Kiev e a região de Kiev, usando mísseis balísticos. Como resultado dos bombardeios, houve estragos na capital. Pelo menos em 4 distritos, também há relatos de casas residenciais e armazéns danificados, além de feridos. Em Kiev, há vários problemas. Primeiro, o distrito de Abalonsky. Aqui, prédios de armazém em 2 endereços pegaram fogo. Além disso, houve um incêndio em um prédio residencial. No distrito de Sviatoshinsky, também há instalações de armazenamento. No distrito de Golossevsky, um prédio de armazém de 1 andar. No distrito de Desnyansky, um prédio de armazém também está em chamas, como pode ser visto aqui. Certo, tudo bem, está fugindo. Os escudos, graças a Deus, ainda há proteção. Acho que nem consigo imaginar como seria possível apagar esse fogo. Como você acabou de me chamar, Cosmo, e agora? Це тільки зверху надо тушить. Вертольотами. Porque se pegar fogo lá, vai se espalhar para todos os outros depósitos. Bem, a julgar pelo fato de que está tudo explodindo lá, claramente não é um depósito de ovos de galinha, me parece.
e nem mesmo de carne bovina maturada. Se lá está explodindo alguma coisa, provavelmente tem algo lá que pode explodir, e provavelmente é algo militar. Para ser sincero, já tenho até medo de supor. Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Em quais depósitos lá acertaram? Lá acertaram o depósito deles. Nós não estamos prontos, mas o que acertaram? Nós não aguentamos isso. Não é carne maturada. Fomos nós que aguentamos. Bem, resumindo, não houve um incêndio assim, nem detonações em várias ondas, como em Vishnev, no mesmo lugar. É um subúrbio de Kiev, uma cidade que praticamente explodiu inteira, aparentemente devido a um roubo. O Ukroboronprom armazenava munições em quantidade e qualidade inadequadas não onde deveria, nem do jeito que deveria. O que sabemos sobre os ataques na região de Kiev? Digressão. Digressão. Aqui diz que as consequências são registradas em pelo menos 3 distritos: Bucha, Brovary e Fastiv. E aqui nós temos de novo. Bom, enfim, aqui são basicamente depósitos, depósitos, depósitos. Certo, além do fato de que os bombardeios estão acontecendo agora, já faz vários vídeos que eu venho dizendo que no inverno haverá problemas. Inclusive, até o grande estrategista Kuleba, ex-ministro do Ministério das Relações Exteriores, cuja esposa possui 2 lojas. Logo 2, um ramo curioso. Ou seja, são brinquedos sexuais com os quais se pode brincar, como ela mesma disse, no inverno, cercada por eles e ligando o botão de aquecimento. Eles lá delicadamente entrevistam um ao outro, quero dizer, Kuleba com Kuleba. E Kuleba com Kuleba fala sobre o fato de que no inverno podem haver problemas, e Kuleba, que é homem, fala sobre o que pode ser feito no inverno. Se mudar para vilarejos, para pequenas cidades, enfim, para onde não há ameaça desse ataque massivo e ativo. Kuleba, que é mulher, falava sobre na verdade não falava sobre nada, para ser sincero, ela só fazia uma entrevista no mesmo apartamento com Kuleba, que é homem, enfim. Foi mais ou menos assim. Ambos dizem que é preciso sair, depois alguém disse que não precisa sair, mas no final das contas vai ser um inferno no inverno, e de novo, não é o primeiro vídeo em que eu falo isso. Eu não digo isso para assustar os ucranianos, meus compatriotas, mas para mostrar, a verdade. Ou seja, não tem nada de bom aqui. E aqui podemos ficar sem água, sem eletricidade, sem aquecimento, como cantava aquela... como era o nome dela mesmo? Enfim, tem uma cantora que cantava que em maio temos luz, e aqui temos calor. Que calor ela inventou? Eu não sei. Talvez ela tenha, claro, um gerador movido a pellets que funciona. São aqueles pequenos grânulos de madeira feitos de celulose, mas a maioria dos ucranianos não tem essa possibilidade. E eles também não podem cantar. No final, foi mencionado um cenário em que haverá luz na Ucrânia de 4 a 8 horas por dia. Só imaginem como seria isso. Já estou cansado de mostrar em cada vídeo esse mesmo afegão heróico, Mustafa Naim, que anteriormente era responsável pela preservação da infraestrutura energética da Ucrânia. Não vou mais mostrar esse vídeo com ele tão cedo. No vídeo anterior, vocês veem tudo isso. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Mas como resultado do trabalho ativo dele, tudo acabou virando esse meme de que temos muito orgulho do nosso trabalho, mas ele não trouxe resultados. Espero que vocês se lembrem disso. Foi lá na Rússia que o advogado desse Efremov falou isso. Mas dá para trazer tudo isso à tona e mostrar para vocês como isso realmente soa. Estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho, mas infelizmente o nosso trabalho não deu resultados. Isso, infelizmente, é o mal do nosso tempo, quando todos estão satisfeitos com seu trabalho. Mas esse trabalho não traz resultados. Aí já não importa onde está o caso, qual é a sílaba tônica, onde colocar. Enfim, surgem todo tipo de perturbações. Nos dizem que a última temporada de aquecimento afetou o conforto dos ucranianos mais do que todos os invernos anteriores durante a guerra. A junção de ataques a grandes instalações de energia e geadas anormais foi eficaz. O inverno de 2025, 2026 foi o mais frio desde 2011. Centenas de milhares e às vezes milhões de pessoas ficaram sem luz, aquecimento e água com temperaturas de menos 20 graus. Algumas morreram de frio. Ao mesmo tempo, isso está sendo escondido, enquanto no inverno passado isso foi divulgado. Mas de qualquer forma, vamos seguir as tendências.
Em uma entrevista à Sky News, Zelensky avaliou as perspectivas para a próxima temporada de forma extremamente breve. Ninguém consegue nem imaginar como será o inverno. Pois é, fico curioso. O gerente contratado, que é o presidente, não é o líder do universo. Não é aquele. Não é insubstituível. É uma pessoa. É um cargo que deve ser renovado a cada 4 anos. E aqui está a pessoa que foi escolhida por seus slogans iniciais. Vamos combater a corrupção, não vamos permitir o nepotismo, vamos lutar contra o aumento do dólar ou do euro. Com as atividades da organização financeira, tudo na Ucrânia ficará bem. E nós vamos buscar a paz, somos contra a guerra, essas coisas. E aí essa pessoa, um líder talentoso, diga-se de passagem, devo dizer, escreve ou fala que ninguém pode nem imaginar como será o inverno. Mas você é quem está liderando o país, poxa vida. Existem os serviços públicos, existem economistas, tipo aquele Fursa que faz aquelas contas assim. Com, por assim dizer, músculos faciais bem desenvolvidos e uma expressão complicada. Todos eles lá falavam sobre como será a Ucrânia, como ela não será, o que esperar. Ah, bem, faça uma análise. Bem, recorra à inteligência artificial, pergunte ao ChatGPT, meu Deus, ao Gemini, ao Grok, a muitas outras grandes modelos de linguagem. Mas se vocês mesmos não conseguem lidar, então perguntem para esses modelos. O que precisa ser feito para passar o inverno de forma adequada? Deixe-me fazer isso pelos nossos talentosos líderes. Conte sobre o cenário ideal para a soberania energética da Ucrânia. Vamos explicar. Ou seja, um cenário em que aos moradores fornecem luz, água e aquecimento. Parafusos. E o que fazer? O que fazer? Claro, para nós. O que devemos fazer? Aguentar. Eu tenho alta prioridade. É o que o especialista pensa. Não é como se fosse algum tipo de Fursa ou alguma outra periguete. Ah, mas já temos o primeiro resultado. Vou contar isso não como uma dependência energética abstrata, mas como um sistema funcional, o que deve fornecer a potência de base. Como resistir a ataques e proteger a luz, água e aquecimento separadamente. É isso que precisamos. Veja. Ah, eu gasto, mas não lembro quanto. 20 e poucos euros no modo especialista, no ChatGPT. E ele me conta, veja, procura em 10 sites. Ou seja, ele não consulta especialistas, pelos quais você pagaria caro. Ele cria uma estratégia energética. Ele já criou uma estratégia energética. Não é necessário dezenas de milhares de aprovações por mês. Algumas reviravoltas, mudanças e trocas de liderança. Essas coisas, o ChatGPT escreve. Isolamento parcial da Europa. Não é uma tentativa de produzir 100% da energia, é um modelo ideal. Este é um sistema que, primeiro, não colapsa após a destruição de uma grande usina elétrica e segue fornecendo água e aquecimento às cidades, mesmo com sistemas de energia separados, graças à geração própria. Isso é especialmente importante, pois os danos e o aquecimento... Veja só, há estimativas de que até o final de 2025 chegará a 25 bilhões. A necessidade de restauração é de quase 100 bilhões. Ou seja, simplesmente devolver o sistema ao estado anterior à guerra não é possível. Estrutura principal do sistema. Tudo é simples e claro. Eu entendo. O ChatGPT pode cometer erros. Podem haver alguns problemas, mas eu gostaria de ouvir se entre meus espectadores há especialistas em infraestrutura energética. Gostaria de ouvir de vocês, estimados espectadores, o que acham desse plano. Como especialista em várias áreas, já questionei o ChatGPT indiretamente mais de uma vez. Cerca de 90% das respostas são bem aceitáveis. São necessárias 3 usinas nucleares em operação, responsáveis por cerca de metade da geração elétrica disponível da Ucrânia. Pelo que lembro, agora são precisas 9, fornecendo 7,7. Sem elas, o fornecimento estável nas grandes cidades é problemático. Segundo ponto, serei breve. Não lerei tudo, não se preocupe. Está se formando uma rede de pequenas usinas elétricas ao redor das cidades, como disse Naim Mustafa. Até os irmãos dele compraram. Vou lembrar disso sempre. Um Mercedes por 180 mil dólares. Esse valor poderia financiar várias seções de proteção para usinas de energia. E o mesmo Naim
prometeu que lá teria 40 metros de concreto abaixo do solo. Ele prometeu algumas super torres ou estruturas de concreto protetoras com 10 ou 12 metros de altura. O que disso foi realmente feito? Bem, são perguntas retóricas. Ao redor das cidades, surge uma rede de pequenas usinas elétricas, substituindo poucas termoelétricas gigantes. O país necessita de centenas dessas pequenas instalações. Aqui está descrito quais são. Além disso, geração solar e eólica em massa, obrigatoriamente com sistemas de armazenamento de energia. Bem, é claro, porque sem sistemas de armazenamento, você não vai conseguir nada. É como a geração de energia térmica. Se você acender o fogão a gás, o calor não vai se acumular em nenhum lugar, exceto na sua cozinha. Aqui nos dizem que um dos cenários mais realistas é 24 gigawatts de geração solar, 11 gigawatts de geração eólica e 6 gigawatts de armazenamento de energia. Cada cidade se transforma em uma ilha energética parcialmente autônoma. O aquecimento se descentraliza, mas não é eliminado, nas grandes cidades. Enfim, existe um plano claro. E com esse plano, se um especialista trabalhar nele, ele vai propor uma enorme quantidade de cenários diferentes. Tem um que é realista. Tem outros que nem tanto. Mas de qualquer forma, aí está o plano. Um plano real, por assim dizer. Um plano de estabilidade, um plano energético. Chame como quiser, mas ele existe. Para que servem tantos ministros, vice-ministros e esses deputados? Vice-deputadinhos, conselheiros dos deputadinhos e os assistentes juniores dos zeladores seniores. Também não dá para entender. Sinceramente, eu não entendo. Bom, então olha, pega por 30 euros se vocês já estão acumulando, por assim dizer, milhões de euros no balanço, ou até bilhões. Então gastem 30 euros para comprar esse sistema especialista, esse tal de GPT. Então peguem mesmo, não custa nada para vocês. E depois direcionem uma pequena parte, peguem e construam essas suas fortificações aí. Quais vocês quiserem, pode ser até com helipontos no telhado, nos porões ou até na própria cabeça, igual tinha um personagem lá. Sim, aqui dá para construir o que quiser. Bom, pelo menos direcionem algum dinheiro para a defesa do seu próprio país, mas vocês são apenas gerentes contratados. Vocês são servidores do povo. Poxa vida, caramba! O que vocês estão fazendo? Acabei de fazer isso. Vocês viram, não viram? Acabei de contratar literalmente esse sistema. E em 2 minutos do nosso tempo precioso, ele já traçou um roteiro de implementação, um plano para desenvolver ou ao menos preservar a infraestrutura energética. Dizem também que o sistema energético europeu pode ser garantia, já que a Ucrânia está sincronizada à rede europeia. Para o inverno, a capacidade de importação chegou a 2 gigawatts, ou seja, uma certa reserva, corrente ideal. Usinas nucleares, energia contínua, as áreas danificadas são isoladas. Após a guerra, a Ucrânia deixará as termoelétricas e investirá em energia nuclear, eólica, solar, armazenamento de energia e bombas de calor. E o pior cenário é restaurar o modelo de antes da guerra. É isso que eles pretendem fazer. Aliás, todos esses deputados, todos esses ministros e outras pessoas úteis. Eles dizem, agora vamos começar a reconstruir, é assim que vamos fazer. Nós vamos reconstruir tudo no mundo. O quê? Pra quê? Por quê? É absolutamente impossível entender. Só resta entrar na União Europeia, se vocês não realizarem tudo isso. E, aliás, no vídeo anterior eu já falei que o chefe do Banco de Investimentos da UE declarou que não haverá nenhuma União Europeia. Zaluzhny disse que em 12 anos ele ficou completamente decepcionado com a OTAN. Quem quer que seja, por mais que respeite o Zaluzhny, digamos assim, com palavras diferentes em cada canto da cozinha. Mas ele acha que a Ucrânia não precisa de nenhuma OTAN. E aí, de repente, começam de novo a nos falar sobre a OTAN. Sobre essa União Europeia. Essa União Europeia já estão cansados de carregar no colo na Ucrânia. Ainda estão abrindo mais 4 clusters, direcionando para um trabalho mais intenso. 2 clusters já foram abertos. Fizemos tudo para que a decisão fosse positiva. A Ucrânia está trabalhando em algum lugar por aí. Estão usando tudo ao máximo, todas as possibilidades. Como se, enfim, usam palavras inteligentes. Posso fazer agora um discurso de 10 minutos para vocês. Sem sentido, mas com palavras inteligentes. Não acho que alguém vai ficar feliz com isso, mas os líderes poderosos postam suas selfiezinhas toda noite. E lá eles falam sobre segregação, sobre desnazificação, dinazificação. Como eles chamam isso? Ataque profundo, ataque de médio alcance. E cessar fogo, essa palavra parou de ser usada.
Graças a Deus, era o que mais me irritava. Quer dizer, cessar fogo. E o que podemos dizer aqui? Vamos chamar um especialista. Shossim. Isso é o mais correto. Agora vamos ver o que nossos líderes poderosos pensam. Aqui temos, por exemplo, quem? Osashuk está falando de novo. Não, esse personagem com sua cadeirinha nós já mostramos. Então vamos pegar outro. Vamos lá. General Krivonos. Por quê? Ele que normalmente ficava sentado com a lareira atrás dele. Ele tem uma lareira. Na casa dele, obviamente, está tudo bem. E a lareira, em ucraniano, é decorada. Com mármore monóforo. O design, por assim dizer, está todo elaborado. Mas às vezes o general Krivonos cobre sua lareira com esta bandeira. Onde está escrito que é vitória, aqui não tem nada disso. Bem, é assim mesmo. Eles são responsabilizados. E também pelo fato de termos mudado os apelidos. Fujão do serviço militar. Então o general não está servindo. Não precisa disso nem em 100 anos. Fica sentado à lareira. O inverno não o ameaça. A lareira, ele mesmo buscou lenha no jardim. Na Ucrânia dizem que pegar lenha é proibido. Graveto. Parece que é proibido, mas esse general, o tal Krivonos, pode fazer o que quiser. Acendeu sua lareira, está sentado com um cachimbo e uma cerveja Ali. Ou uísque. Também com o general Zaluzhny, por exemplo, relembram os velhos tempos. Às vezes dizem, esse aí é um evasor. Essas pessoas irritam muito, sempre falando por aí e querendo viver. Vai lá, manda todos pra frente de batalha. Que seja assim, o Krivonos também faz tudo errado. Escuta, tudo bem, de manhã acordo, durmo bem e declaro isso, é isso. 2 chefes por mês reuniram a elite especial ucraniana e blocos de concreto, mas ainda assim foram derrotados. Sobre acordar, não vai acordar. Já corrigi eles várias vezes sobre a língua ucraniana. Russo e ucraniano são minhas línguas nativas. Não nego que erro bastante, mas quando ouço esse tipo de surzik, desculpe a expressão. Bem, isso é só a vida. É como uma pessoa que a vida toda, sei lá, cuidou de galinhas, pastoreou, alimentou porcos. Ou o contrário, e de repente chegou a certos patamares. E declara o seguinte: o que é isso? Se não mudar a proposta pública, por favor. Se a proposta gramatical não mudar, se cogumelos crescessem na boca do Decabe, eu não os arrancaria, só mastigaria. Não seria uma boca, mas sim uma horta inteira. E não existe a palavra Yesli na língua ucraniana? Se vocês, Goi, fossem gansos cisnes. Isso é como nos contos sobre Vasilisa a Bela. Aqui não há gansos cisnes. Há 2 potenciais fujões do alistamento. Um é general, o outro é jornalista, com uma espécie de fachada inacabada, ou sei lá o que é isso. É preciso literalmente defender este país. Como tínhamos alguns milhões de fujões do alistamento, assim eles vão continuar. Esses fujões do alistamento não estão nem aí para nada, esses caras. Eles só pensam no próprio traseiro e se escondem atrás das costas da mãe e das costas da mãe. Atrás da bandeira da Ucrânia. Também pode ser, onde está escrito a Victory There Is No, ou algo assim. There is no success. Talvez. Não sei o que está escrito. Quer dizer, eu li que no Império Russo havia um general lá. Ele foi posto em desgraça. E ele disse, escutem, podem até me registrar como soldado e me mandem servir. E vocês lá registraram ele como alguém e o mandaram servir. Krivonist e Krivanistam dizem que o presidente Zelensky não gosta de mim. Agora estou na oposição. Vá para o exército, aliste-se como soldado, aliste-se como algum tenente-cabo. Eu sinceramente não sei essas patentes do exército, as normas lá, me desculpe. Enfim, escolha algum posto para você e vá lutar. Não, ele fala sobre isso aí, mas isso aí, o que está acontecendo? Poxa, até quando vão passar vergonha, meu Deus? Vão lá e deem o exemplo. Pois é. E você fica aí sentado, né? Na linha de frente, nisso aí, enfim. Tchau, pessoal! От після завершення воєнного стану українські чоловіки отримують можливість виїхати за кордон до своїх сімей, а цілком логічно, що це може стати другою хвилею міграції. Скажімо так, наскільки це серйозний виклик, як ви особисто його оцінюєте? Acho que é sério. Nem todos vão embora. Mas temo que uma parte vai embora. Bem, esse é um número grande. Qual? Pode ser 500 mil, 600 mil. Homens, sim. Sabe, quando me perguntam quem entre as mulheres no exterior vai voltar, eu acho que vão voltar mais aquelas que têm a qualificação mais alta.